Olá pessoal, eu sou o pastor Marcos Jazéias, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e hoje estou aqui com vocês para nós começarmos a estudar o breve catecismo de Westminster, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, um dos documentos confessionais adotados aí pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu então convido você a abrir a escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que vai dizer o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos, nesse momento, orar e vamos pedir ao Senhor que esteja iluminando a nossa mente para que nós possamos entender a sua palavra. Oremos. Ó grande Deus, Criador dos céus e Criador da terra, obrigado, Senhor, por esse momento que nós nos encontramos diante de Ti, que nós nos encontramos na Tua presença. Te pedimos que o Senhor esteja iluminando a nossa mente para entendermos a Tua palavra e que o Senhor esteja alcançando o coração de todos aqueles que ouvem este estudo nesse momento. Em nome de Jesus que a Ti nós oramos. Amém. Então nós vamos trabalhar com esse material aqui da editora Puritanos, né, que é Estudos no Breve Catecismo de Westminster, e hoje nós vamos tratar a respeito da pergunta de número 1 do Breve Catecismo, que é: qual é o fim principal do homem? Então, os nossos pais, eles começam por um tipo de pergunta que existe em todas as pessoas, né. Por que que eu estou aqui, né? Por que que eu estou aqui nesse mundo? Qual é a minha função aqui nesse mundo? Para que eu existo? Aquelas, famosas perguntas fundamentais, né. Quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? Né. Qual é a minha missão aqui nesse mundo? Essas perguntas que são básicas. E então ele vai responder, né, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e se alegrar nele para todo o sempre, como nós vimos no texto bíblico que nós acabamos de ler, né, que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então nós vamos ler aqui as perguntas que o estudo faz e a gente, à medida que for lendo, a gente vai fazer alguns comentários, né. Então ele começa dizendo o seguinte: qual o sentido da palavra fim nessa pergunta, né? O que que quer dizer fim? E vai responder: a palavra significa alvo, propósito, intenção, né? Então aqui fim não é no sentido de acabar, mas fim no sentido de intenção, no sentido de propósito, né? Por quê, o para quê que o homem existe. E continua dizendo: note-se que a palavra fim é qualificada pela palavra principal. Ver-se, pois, que o homem terá outros propósitos nesta vida, mas o seu principal e mais importante deverá ser glorificar a Deus. Então, ah, é o fim principal, né, é a respeito do fim principal que essa pergunta ela está falando, e significa que o homem, ele vai ter outros propósitos em sua vida, mas o propósito principal, o propósito último, o propósito máximo é glorificar a Deus. Então todos os outros propósitos que o homem vai ter em sua vida, ele deve apontar para esse propósito último, ele deve apontar para esse propósito final, que é glorificar a Deus. E isso está em conformidade com o propósito para o qual o homem foi feito. Então o homem foi feito exatamente para isso, o homem foi feito para a glória de Deus. E é quando estamos alienados de Deus que temos em vista a finalidade ou o propósito errado, né. Então o homem ele foi feito para glorificar a Deus, mas quando a gente está alienado de Deus, ou seja, quando a gente está separado de Deus, então a gente passa a buscar outros propósitos para as nossas vidas, a gente passa a priorizar outras coisas em nossas vidas, e então, nós passamos a viver para a finalidade ou para o propósito errado. Então, às vezes algumas pessoas perguntam, mas o fato de Deus ter criado o ser humano para a sua glória, isso não é um tipo de egoísmo da parte de Deus, né, de Deus ter criado tudo para a sua glória, isso não é um tipo de egoísmo para ah, da parte de Deus? E a questão é que muitas vezes a gente quer tratar Deus como se ele fosse uma criatura, né.
E uma coisa que a Bíblia vai fazer é uma distinção entre o Criador e a criatura. Então, se uma pessoa, um ser humano, uma criatura de Deus, ela faz tudo para a sua própria glória, isso é arrogância, isso é egoísmo. Por que que é egoísmo do ponto de vista bíblico? Porque as coisas não deveriam ser feitas para a glória da criatura. As coisas deveriam ser feitas para a glória do Criador. Então, quando Deus faz qualquer coisa, ele faz para a sua glória. E quando as suas criaturas fizerem qualquer coisa, as criaturas elas também, elas devem fazer para a glória de Deus. Por quê? Porque naturalmente é assim. Porque Deus, ele de fato é o merecedor de toda a glória, porque ele é o criador de tudo, porque ele é o criador da própria realidade, como nós a conhecemos. Então, tudo que existe deve a sua existência a Deus. Então ele é que deve receber a glória final de tudo, ele é quem deve receber a glória final de todas as coisas. Então ele naturalmente age para a sua glória e isso faz parte do seu próprio ser, né. Não foi que Deus um dia ele decidiu que iria agir para a sua glória, né, isso faz parte do ser de Deus, desde toda a eternidade ele age para a sua glória, e quando nós fazemos qualquer coisa, nós também devemos fazer estas coisas para a glória de Deus, porque ele é como um imã que atrai toda a glória para si mesmo. E então a nossa exposição aqui dessa pergunta, ela vai indagar o seguinte: qual é o sentido da palavra glorificar nesta pergunta? E vai responder afirmando: Calvino nos diz que a glória de Deus é quando sabemos o que ele é. Então, o objetivo de Deus na sua criação é a sua própria glória. E nós glorificamos a Deus quando nós o conhecemos, quando nós sabemos quem ele é. E eu creio que é isso que a gente vai passar toda a eternidade fazendo, né, a gente vai passar toda a eternidade conhecendo mais a respeito da criação de Deus, e nos maravilhando com a criação de Deus, e conhecendo mais a respeito do próprio Deus, do próprio caráter de Deus, do próprio ser de Deus, e cada vez que a gente for conhecendo, a gente vai se maravilhando cada vez mais, além de, como parte da criação, né, nós conhecermos a nós mesmos. E ele continua dizendo então, em seu sentido bíblico é estar lutando para salientar uma coisa divina. Então, a glória de Deus, ela demonstra o que Deus é e como Deus ele é maravilhoso, como Deus ele é grandioso, é realmente o quanto que ele é glorioso. Nós o glorificamos quando não buscamos a nossa própria glória, nós não buscamos ser exaltado naquilo que nós fazemos, e sim buscamos a ele primeiro em todas as coisas. Então nós glorificamos a Deus quando, por exemplo, em nossa vida cristã, nós nos perguntamos: "O que Deus quer que eu faça nessa situação?", né. Em qualquer situação que você enfrentar, você perguntar: "O que Deus quer que eu faça nessa situação?". E é mais ou menos isso que nós temos na pergunta de número 3 da nossa exposição. Como podemos glorificar a Deus? E Agostinho disse: "Tu nos criastes para ti mesmo, ó Deus, e nosso coração está desassossegado até encontrar repouso em ti". Então a ideia bíblica é a ideia de que Deus ele criou o ser humano, e ele colocou no ser humano algo que anseia por Deus. O livro de Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem, de forma que aquilo que o homem anseia, que o vazio que muitas pessoas sentem no seu coração, esse sentimento de que falta algo, esse sentimento de incompletude, ele só pode ser preenchido em Deus, ele só pode ser satisfeito por Deus. E às vezes nós achamos que ele pode ser satisfeito por uma outra coisa, ou por uma pessoa, ou algo parecido. Mas se nós formos, prestar bastante atenção, o que nós vamos perceber é que, na verdade, o que nós estamos ansiando é por Deus. Então você acha que você anseia por um emprego, mas por que que você quer um emprego? Por segurança?
que nos dá uma segurança inabalável é Deus. Por que que você anseia um emprego? Porque quer sustento? Mas quem é que nos garante o sustento em última instância? É Deus. Às vezes você acha que você anseia por um casamento, por alguém com quem você possa casar, mas o que que você quer com isso? Ser amado? Quem nos ama infinitamente é Deus. Você quer cuidado? Quem cuida é Deus. Então, quando você vai prestar atenção, esses anseios que você tem, embora você projete ele em outras coisas, mas quem satisfaz plenamente é Deus. E no fundo, o que você anseia é por Deus, e somente Deus vai lhe satisfazer plenamente. Você pode conseguir ter o emprego, você pode conseguir ter a esposa, mas você vai perceber que com aquilo vem outros problemas, com aquilo vem outras dificuldades. E quando você tiver, você vai ver que, eh, é bom, mas não preenche. Você ainda fica ansiando por algo. É por isso que a gente vai olhar a pessoas, eh, ricas, milionárias, e muitas vezes essas pessoas têm tudo o que qualquer ser humano pode almejar e ainda assim é infeliz, ainda assim está com depressão, porque ela tem um anseio por algo que nada nesse mundo pode satisfazer. Glorificamos a Deus crendo nele e confessando diante dos homens. Então nós glorificamos a Deus quando nós cremos nele e crê que não somente no sentido de saber que ele existe, porque até do ponto de vista bíblico, todas as criaturas elas no fundo sabem que Deus existe. Mas não só nesse sentido de saber que Deus existe, mas crendo, acreditar nele, acreditar nas promessas dele, acreditar que ele é bom, acreditar que ele está agindo para o seu bem. Então, isso é crer em Deus, confessando diante dos homens, reconhecendo que Ele é de fato o nosso Deus, reconhecendo que Ele é de fato o Criador dos céus e da terra, que Ele é de fato o Senhor de todas as coisas, reconhecendo isso, admitindo isso diante de todos, louvando, defendendo a sua verdade, né? Nós fomos criados para a glória de Deus, então é claro que nós precisamos louvar e engrandecer o nome de Deus. Nós precisamos também defender a sua verdade. Defender a escritura, defender os ensinamentos das escrituras. E mostrando os frutos do Espírito em nossa vida, né, então quando a gente é transformado pelo Espírito Santo, então a gente, é tornado uma nova criatura, e isso deve se manifestar em nossa vida pela nossa mudança de vida, pela maneira como nós vamos viver. E quando nós vivemos da forma como a Escritura requer que nós vivamos, e uma vez que nós fomos transformados pelo Espírito Santo e que confessamos a Deus diante dos homens, isso vai servir para a glória de Deus. Isso vai servir para mostrar o quanto que Deus ele transforma o coração das pessoas, o quanto que Deus ele muda as pessoas. Deus ele vai ser glorificado dentre os homens e adorando, né? Nós precisamos adorá-lo, porque ele é digno de todo o louvor. Porque ele é digno de toda a adoração. Não devemos adorar nenhuma outra criatura, no sentido bíblico de adoração. Não devemos adorar nenhuma outra criatura, a não ser o criador de todas as coisas, porque ele é o único que de fato é digno de toda adoração, porque ele é o Senhor de tudo, porque ele criou tudo, porque tudo depende dele, porque tudo veio dele. O ponto 4 então vai nos dizer qual a regra de que nos devemos lembrar com respeito a glorificar a Deus. Então nós devemos viver para a glória de Deus, nós devemos viver para glorificá-lo. Que regra é boa para eu lembrar? Para glorificar a Deus, para ter uma vida de glórias a Deus. E aí vai dizer, devemos nos lembrar que todo cristão é chamado por Deus a uma vida de serviço. Então todo cristão, ele foi salvo e ele foi salvo para as boas obras. Então ninguém foi salvo para ficar sentado em um banco de igreja. O culto, ele não é um produto que é vendido na igreja. Nós não somos consumidores na igreja, nós não somos clientes na igreja, nós somos servos. Nós somos chamados para servir, nós somos chamados
Para ser servo, e quando nós temos uma vida de serviço a Deus, quando nós temos uma vida de serviço à igreja, quando nós temos uma vida de serviço à sociedade para a glória de Deus, né, em que a gente, tem esse intuito, o intuito de glorificar a Deus, então a gente glorifica a Deus, a gente está glorificando a Deus, a gente está vivendo para aquilo que nós fomos criados para viver. Glorificamos a Deus quando usamos para Ele as capacidades que Ele nos deu. Então nós glorificamos a Deus quando nós utilizamos os nossos dons, os nossos talentos para Ele, para o seu reino, né. A escritura diz: "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e estas coisas vos serão acrescentadas". Então, nós devemos buscar fazer com que o reino de Deus cresça aqui na terra. Esse deve ser o nosso objetivo. E os nossos dons e os nossos talentos e os nossos bens devem ser utilizados para isso, com esse fim, de que o reino de Deus cresça. E, embora devamos nos lembrar que nosso serviço deve vir do coração e não ser feito simplesmente como obrigação, né. Então, o coração na escritura, ele não é meramente, o compartimento das emoções, como nós costumamos pensar, ah, no ocidente pós-moderno, né. Mas o coração, na escritura, ele significa o interior de todo o ser humano, o centro do ser humano. É do coração que vêm os pensamentos e do coração também vêm os sentimentos. Então você em seu coração, do ponto de vista bíblico, né, esse seu centro do ser, do qual faz parte também os seus pensamentos, você decidir que você, vai servir a Deus, que você vai glorificá-lo, e você batalhar para isso, então isso é algo que diante de Deus é feito de coração. E as emoções, elas com o tempo elas vão acompanhar isso, né. Quando você servir, você vai sentir também esse desejo de servir. Você vai também sentir o desejo de que o reino de Deus cresça, né. E principalmente porque o Espírito Santo transforma inclusive as suas emoções. Então, ele vai lhe dar esse desejo, mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né. Então, ah, você tem que você teve a mente mudada, no sentido de que agora você não olha o mundo mais do ponto de vista meramente humano, você não olha o mundo mais do ponto de vista de Satanás, mas você olha o mundo agora do ponto de vista de Deus. Você concorda que aquilo que Deus acha bom é realmente o que é bom. Aquilo que Deus acha que devemos almejar é o que o ser humano deve almejar. Então você teve essa mudança de mente. Se você concorda com isso, você teve essa mudança de mente. E você tem que agir conforme isso, né. E então todo o seu ser vai entrar em harmonia. Você vai adorar de mente, com a mente e com as emoções. Porque a expressão glorificá-lo está colocada antes de gozá-lo na resposta. Está colocada antes porque é preciso primeiro glorificá-lo para depois gozá-lo. Então, faz parte do ser de Deus o agir para a sua própria glória. Deus desde toda a eternidade, ele age para a sua própria glória. E seria pecado ele agir para a glória de qualquer outra coisa que não ele mesmo. Porque se ele fizesse isso e tudo mais além dele mesmo é criação dele, então ele estaria fazendo aquilo que Paulo diz que é idolatria, que é rendendo glórias à criatura, em vez de render glórias ao Criador. Então Deus, porque ele não pode pecar, então ele não pode deixar de render glórias a ele mesmo, é algo que faz parte do seu ser, né. E se você está surpreso, então, é sim, tem coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode contrariar o seu próprio ser, né. Nós falamos que Deus é onipotente no sentido de que ele pode fazer tudo o que ele quiser, e que ele tem total poder sobre a sua criação, mas ele não pode agir contra o seu próprio ser, porque ele é um Deus lógico. Então,
Uma das coisas que Deus não pode fazer, porque faz parte do seu próprio ser, é que ele não pode deixar de dar glórias a ele mesmo. Isso é algo que é intrínseco nele, que faz parte dele desde toda a eternidade. E Deus, ele é tão bom que, embora ele fizesse tudo já para sua glória, de qualquer forma, ele iria fazer para sua glória, mas ele criou o homem de tal maneira que quando o homem o glorifica, então o homem se sente satisfeito. Então o homem se sente feliz, então o homem se sente alegre, né. Se você olhar, é assim na nossa biologia também, né, quando a gente faz algo que é uma necessidade física, a gente sente um certo prazer, né, quando a gente come, né, a gente sente prazer em comer, por exemplo, quando a gente, tá com sede, bebe água, a gente sente prazer, né, naquelas coisas. Então, existem coisas que fazem parte das nossas necessidades que nós temos que fazer, mas Deus é tão bondoso que ele faz com que nós sintamos prazer em fazer aquilo. Se o então, nós precisamos glorificar a ele. Quando nós glorificarmos a Deus, então a nossa alegria, ela vai vir disso. Se o gozar da sua companhia viesse primeiro, então você correria o risco de supor que Deus existe para o homem em lugar de os homens para Deus. Então Deus, ele não existe para fazer o homem feliz. Deus, ele não é um mordomo do ser humano, um escravo do ser humano. Pelo contrário, nós existimos para Deus, nós fomos criados para Deus, nós somos mordomos de Deus, nós somos escravos de Deus, né. Essa é a linguagem, ah, quando ele tira o povo do Egito, a linguagem que ele vai utilizar é: "Vocês eram servos no Egito, agora vocês são meus servos", né. Então, se uma pessoa desse ênfase a gozar da companhia de Deus mais do que a glorificar a Deus, haveria o perigo de um tipo de religião simplesmente emocional. Então você iria seguir a Deus simplesmente para você se sentir bem, simplesmente porque aquilo, serve para o seu bem, para você ser feliz, né. E não é assim que a gente percebe a religiosidade hoje em dia? As pessoas servindo a Deus, somente para se sentirem bem. Ah, mas a Bíblia vai dizer: "Na tua presença há plenitude de alegria". Então nós nos sentimos bem quando nós glorificamos a Deus, porque essa é uma consequência natural de se glorificar a Deus. Mas o objetivo de nós glorificarmos a Deus não é para nos sentirmos bem, não é para sermos alegres, para sermos felizes. Porque o objetivo último de todas as coisas, o objetivo último de toda a existência é a glória de Deus. Então o nosso fim último é a glória de Deus. E quando nós glorificarmos a Deus, então nós nos alegraremos nele. Mas a alegria vinda de Deus vem de estar num relacionamento certo com ele. O relacionamento sendo colocado dentro dos limites bíblicos. Então, a alegria, ela é fruto desse relacionamento saudável com Deus. E a última pergunta, então, do nosso estudo é: qual é um bom versículo da Bíblia para decorar, para nos lembrar da lição encontrada na pergunta de número 1? Que versículo é importante que nós decoremos, para que nós nos lembremos da primeira pergunta do breve catecismo? E a resposta é Salmo 42, versículos de 1 a 2, parte A, que diz: "Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo". Então a nossa alma, ela suspira por Deus, o que nós ansiamos, como já foi dito, é por Deus. Isso nos recorda o relacionamento que é certo para o cristão, olhar para ele. É aí que encontramos a nossa capacidade de glorificá-lo e sentir a alegria resultante. Então vamos agora a algumas aplicações que são feitas aqui nesse estudo. E o autor então ele começa dizendo o seguinte: "É fato lamentável que o cristão comum promete ser leal aos padrões de Westminster, é um cristão que muitas vezes não vive esses padrões nas ocupações diárias da vida". Então ele está falando de você, crente reformado, cristão reformado, que diz que é um cristão confessional, que defende os padrões de Westminster. Ele vai dizer que é lamentável que muitas vezes as pessoas elas defendem isso, às vezes até defendem intelectualmente,
mas muitas vezes eles não vivem esses padrões na sua vida diária, no seu dia a dia. E ele vai continuar dizendo: "É bom crer, é bom ter um credo no qual crer". Mas muito mal pode resultar de se crer num credo e não vivê-lo no dia a dia. De uma existência desse tipo, chegamos ao nível baixo de vida espiritual. E o crente professo torna-se frio, formal, sem nenhum poder espiritual em sua vida. Então é bom, ó, nós termos os padrões de Westminster, é bom nós crermos nele, é bom nós termos essa tradição, mas ela precisa ser vivida. Senão a nossa religião vai se tornar mera religiosidade vazia. Vai ser algo meramente formal, sem nenhum poder espiritual, não vai ter nenhuma, transformação de vida e consequente transformação da sociedade, realmente. Nós devemos sempre reconhecer que a primeira lição do nosso catecismo a ser aprendida é que a nossa preocupação primária é estar a serviço do Deus soberano. Então, qual deve ser o nosso maior alvo? Qual deve ser o nosso maior objetivo? Nós precisamos viver as nossas vidas como servos de Deus. Nós precisamos entender que o nosso maior alvo deve ser estar a serviço do Deus soberano. Nosso breve catecismo de Westminster não começa com a salvação do homem, não começa com as promessas de Deus a nós. Começa colocando-nos no relacionamento certo com o nosso Deus soberano. James Benjamin nos diz que a resposta à primeira pergunta do catecismo afirma duas coisas: o dever do homem, glorificar a Deus, e o destino do homem, gozá-lo. Então é interessante quando nós olhamos para os padrões de Westminster que a gente vai ver exatamente isso. Ele começa com a glória de Deus. Ele não começa com as promessas de Deus ao homem, ele não começa com a salvação do homem, mas ele começa com a glória de Deus. Porque de fato isso é o mais importante de toda a existência. O alvo mais o supremo, o alvo, aquilo que é o melhor, né, aquilo que é a coisa melhor que você pode fazer, o bem maior que você pode fazer, é você buscar a glória de Deus. E é lamentável que, embora tenhamos herdado os princípios de nossos pais, no fato de que o credo deles ainda é o nosso credo, tantas vezes falhamos em não herdar o desejo de praticar o seu modo de vida. Muitas vezes nós professamos na o cristianismo, e principalmente o cristianismo reformado, como se fosse uma adesão intelectual, ou seja, nós temos uma cosmovisão, e nós seguimos essa cosmovisão mas é algo só intelectual. Isso não faz diferença na nossa ética, isso não faz diferença quando nós, nos relacionamos com as pessoas, quando nós fazemos os nossos negócios. Mas qualquer que sejam as desculpas que apresentemos, o catecismo nos instrui já de início que o nosso dever é glorificar a Deus. Será esse o nosso propósito principal da vida. Todos nós precisamos observar as palavras válidas de J.C. Ryle com respeito ao nosso viver cristão. Onde será que estão a negação do eu, o remido tempo, a ausência do luxo, a gratificação própria, o afastamento inconfundível das coisas do mundo, a aparência de estar sempre ocupado com os negócios do mestre, a coerência de visão, o alto tom da conversação, a paciência, a humildade que distinguiu tanto dos nossos antepassados. Então nós precisamos, dos padrões de fé dos nossos antepassados, mas nós precisamos também do viver dos nossos antepassados. Que Deus então possa ajudar a cada um de nós a fazer uma pausa nesse exato momento, ler novamente a primeira pergunta e a resposta do nosso breve catecismo e orar a Deus, para que de hoje em diante, a cada dia vivamos para a sua glória. Não é difícil conhecermos as características de uma vida assim. Os frutos do Espírito, de Gálatas 5, são bastante claros. Então vamos fazer isso, né? Vamos, mais uma vez, ler a pergunta de número 1 do nosso breve catecismo e em seguida nós vamos fazer uma oração pedindo para Deus, para que Ele possa nos habilitar a viver
para a sua glória. Oremos. Vamos ver a pergunta. Qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então vamos orar. Senhor, nesse momento nós te pedimos que o teu Espírito Santo esteja nos habilitando, ó Pai, a buscar a tua glória. A buscar a tua glória em todos os momentos, a buscar a tua glória em tudo aquilo que nós fazemos. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos faça te amar acima de todas as coisas. Que em todo o nosso viver nós tenhamos em mente que nós ou estamos vivendo em obediência a Ti, ou estamos vivendo em desobediência a Ti, seja em qualquer área das nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, nesse momento, meditar nessas áreas de nossas vidas e nos perguntar: será que neste ponto eu estou vivendo para a Tua glória? Será que neste ponto eu estou vivendo para obediência a Ti? E que diante disso, Senhor, nós possamos mudar as nossas vidas, porque o Espírito Santo já mudou e já transformou o nosso coração. Que a nossa transformação aconteça de acordo com a nossa mente, com o nosso coração que foi transformado. Em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, que a ti nós oramos. Amém.